Olá, boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria muito grande contar novamente com a presença de cada um de vocês nesta live. Patrícia, boa noite. Quanto tempo, querida? Seja bem-vinda, Nishida. Boa noite, amigo. Sejam todos bem-vindos. Enquanto vocês vão chegando, Silvia, boa noite, amiga. Seja bem-vinda você também. Enquanto vocês vão chegando, nós vamos aguardando vocês chegarem um pouco. Vou entrar aqui também pelo meu perfil particular. Boa noite, Flavinha. Seja bem-vinda você também. Gratidão pela presença ontem. Sueli, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria muito grande. E o Will chegou juntamente com o Marquinho. Boa noite. Eu peço desculpas ontem a vocês. Marcelo, boa noite. Seja bem-vindo. Peço desculpas pelo probleminha técnico de áudio que aconteceu. Eu estava ouvindo a live hoje novamente, não sei o que aconteceu. E pelo sim, pelo não, achei melhor fazer a live hoje sem fone de ouvido. Sempre fiz as lives com fone, que facilita bastante, porque tira um pouco do ruído. Agora não sei o que aconteceu. Mas, pelo sim, pelo não, vamos, né, sem fone de ouvido. A gente se habitua, né? Engraçado como são as coisas. A gente se habitua a algumas determinadas situações. E quando a gente está sem, a gente parece que está faltando alguma coisa. Por exemplo, estar sem o fone de ouvido parece uma situação um pouco diferente para mim. Por outro lado, eu lembrei até de uma situação muito particular, que eu acredito que deva acontecer com vocês também. Você vai, por exemplo, à casa espírita. Normalmente a gente sempre senta num determinado lugar e ali a gente tem a nossa zona de conforto. E se por acaso um determinado dia você chegar na casa espírita e estiver... o meu estava ok, eu vi uma parte, mas teve uma parte que deu uma reverberação, Flavinha. Quando estava o Marquinho e o Gleison, percebi que deu uma reverberação. Gladys, boa noite, a nossa querida amiga sorteada do livro de ontem, parabéns. E como eu te falei, Gladys, se você tiver disponibilidade, venha que estar conosco no final da live para a gente te conhecer, né? Que vai ser um prazer muito grande. Eu estou com o áudio aqui da Gladys, né? Fazendo um corte no que estava comentando. Estou com o áudio da Gladys, que ela me autorizou a divulgar. Clara, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado pela presença, pela participação na live de ontem. Mas o que eu estava falando é o seguinte: você vai à casa espírita, está sempre habituado a sentar num determinado lugar. E a partir daí, o que acontece? Vamos supor que você chegou à casa espírita e o centro está praticamente cheio, né? Ah, o Will, tá verdade. O Will está dizendo que essas interferências acontecem quando entram dois ou mais na mesma live. Obrigado, Will, pelos comentários. Então... O Marquinhos falou que tem um lugar dele na casa dele, de preferência. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Próxima live você tem que estar presente, Regina. Larga de fugir. E aí o que acontece? Você chegou aquele dia, a casa espírita lotada, o lugar, lado direito ou esquerdo, sei lá, estava ocupado. Aí você vai para o outro lado, parece que você não fica muito bem acomodado, né? Acontece isso também quando a gente está na faculdade, fazendo algum curso, alguma coisa assim. E depois, se você começa a usar, né, o outro lado, você acaba até se acomodando e se acostumando também. Flavinha está dizendo que gosta de mudar de lugar. A Nishida disse que o áudio estava normal. Não sei, eu percebi que deu uma reverberação. Depois que o casal de Kardec entrou, realmente estava muito ruim a fala, eu quase que não entendia o que eles falavam, infelizmente, né? Mas faz parte da tecnologia, né? A gente tem esses problemas. Eu mandei uma foto para Gladys. Então, só para vocês verem que eu não estou... esse aqui é o livro que nós fazemos a live. E este é o livro da Gladys, que se Deus quiser vou postar amanhã no correio. Está até com plástico, plastificado. E aqui o livro que a gente faz a live. Então, está aqui. Esse aqui é o livro da Gladys. Vamos fazer uma dedicatória, encaminhar para ela com muito carinho, tá? E eu vou fixar o comentário e vou fazer o seguinte, vou colocar o áudio que a Gladys me mandou ontem. Gente, eu fiquei extremamente emocionado
particularmente, olha, não tenho palavras, Gladys, para agradecer as palavras que você mandou para a gente aí, mas foi realmente... se prepara, Regina. Ari, boa noite, amigo, seja bem-vindo. Ó, aí, Clara, essa briga aí é eu e o Marquinho com ela, hein, agora, hein? Vamos fixar o caminho. Ó, vamos fixar a reflexão e o casamento. São 2 lives. Então, Gladys, se você quiser, no final, você me dá um alô, eu trago você aqui. Ontem ela falou que a câmera do celular delas não estava bem, mas eu falei para ela, se ela quiser entrar um pouquinho no final da live para a gente conhecê-la, a feliz ganhadora do livro, né? Mas enquanto a Gladys decide se vem ou não, nós vamos colocar, eu pedi licença a ela, vou colocar então o áudio que ela nos mandou ontem, realmente tocou profundamente o coração. É um áudio curto, mas muito profundo. Onde está aqui? Só deixa eu achar aqui, ó. Aloísio, boa noite. Eu que agradeço esses ensinamentos maravilhosos. Conheci você através de Aldenice. Foi ela que me apresentou na pandemia e eu comecei a participar. Fiquei muito feliz. Vou ler e vou levar para a minha vida esses ensinamentos. Chorei muito, eu fiquei emocionada. Mesmo que a minha câmera do meu telefone tivesse boa, acho que eu não tinha condições de entrar. Hoje foi um dia também que eu passei, hoje na Casa Espírita que eu trabalho, fomos ao Encontro dos Trabalhadores, foi o dia todo. Cheguei ansiosa para assistir. Não esperava nunca ganhar o livro, mas já que veio para mim, porque tem algum, não foi por acaso. Estou muito grata, gosto muito, sinto falta quando você não está, quando você estava viajando, mas foi muito boa, Dani. Aí ela ia falar assim, foi muito bom a participação da Daniela e tudo mais, né? Olha, Gladys, emociona a gente ouvindo o seu depoimento, né? Gratidão de coração, não só a ela que foi a sorteada pelo livro, né? Pelo depoimento, isso traz para a gente responsabilidade maior, que eu sempre digo, né? Que a gente está aqui na condição daquele que está apenas e tão somente transmitindo a mensagem, que nós somos apenas e tão somente instrumento da espiritualidade. E quando o nosso trabalho tem esse reconhecimento, não é para nós, é para a espiritualidade. A gente fica muito feliz mesmo pelas palavras que você nos mandou e fico feliz também que o livro vá a partir de Araraquara para Maceió. Tá? Quando vocês forem a Maceió, podem ficar na casa da Gladys. A Denise já nos convidou para ficar em Recife. Olha, gente, dá para sair pelo Brasil afora, não pagando nada, né? Fica lá um mês na casa dos amigos, né? Só que não, né? Sem brincadeiras, gente. Mas fico feliz, ó. Estou postando amanhã, então, uma mensagem. Ou eu dizendo, espiritualidade sempre sabe quem deve receber o livro. Pois é verdade. E eu agradeço mesmo, de coração. Ó, Clara, eu posso ficar na sua casa também, é uma boa. Eu vou para o sul, né? Até parece, né? Só que não, fala. Comendo e dormindo. Olha, gente, eu vou falar uma coisa, né? Aproveitando essa deixa, antes da gente entrar na mensagem, eu tenho um amigo meu uma vez comentou uma história muito engraçada, que é assim, diz que o paulista, né? A gente pode falar da gente que é paulista, quando vai para o Nordeste, as pessoas, né, de um modo geral, são muito acolhedoras, tudo mais, né? Então eles recebem a pessoa, fica lá, né? Aí a pessoa vai, fica uma semana, 2 na casa lá, comendo, o outro leva a passear, dormindo. Nossa, tem 1-2 semanas de rei, né? O pessoal não sabe o que faz para servir, né? Depois, quando o paulista vai embora, ele chega pro pessoal que acolheu, fala assim, legal, muito obrigado pela sua acolhida. Quando você for a São Paulo, passa lá em casa para tomar um cafezinho.
Tá bom, né? Você fica 1, 2 semanas na casa do outro, depois quando o outro vem para São Paulo, passa a tomar um cafezinho. É muita. Carol, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Carol já ganhou outro livro, viu, Gladys? O outro sorteio foi para Carol, né? Ah, o Marquinho dando pilha na tia dele, né? Mas é isso aí, gente. Bom, hoje nós temos 2 mensagens. São curtas, mas são de uma reflexão importantíssima, tá? A primeira delas chama-se reflexão. Em Brasília, numa entrevista para a televisão, houve permissão para perguntas dos telespectadores. Uma senhora perguntou-lhe: Jerônimo, acho você um exemplo para todos nós. Sei que é muito culto e que poderia fazer perguntas difíceis, mas eu quero apenas perguntar o que é felicidade para você. Ele meditou breves segundos e respondeu: Para mim, senhora, que estou nesta cama há 25 anos, seria por 1 minuto apenas deitar de bruços. Isso é para refletir. Há muitos que são felizes e não percebem. Fazem da vida lamentações. Martiele, Sinira, boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindas, desculpe. Então vejam, né? Essa história vocês já conheciam, certamente, até naquela entrevista que ele fez num programa de televisão, que ele tinha apenas 1 minuto. E a pessoa pergunta para ele o que seria felicidade, né? E vejam que interessante, né? Uma coisa tão comum, poder virar de lado ou deitar de bruços. Gente, ver um pôr de sol. Boa noite, Daniele, seja bem-vinda, querida. Gratidão pela sua presença ontem conosco. Então eu falo para vocês, poder virar de lado seria felicidade para ele que ficou mais de quase 30 anos na mesma posição na cama. E a gente reclama de tantas e tantas coisas. Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. A gente reclama de tantas coisas, lamenta isso, lamenta aquilo, porque tá muito calor, ou tá muito frio, ou porque não chove, ou porque chove demais, ou porque o chefe é ruim, ou o empregado é displicente, ou o colega de trabalho importuna, ou a esposa, ou o marido, os filhos. A gente sempre reclama, esquece de agradecer a tantas bênçãos que temos. Só comparando a vida do Jerônimo com a nossa, a gente tinha que, brincando como a gente fala, né, ficar de joelhos, né, na mesma posição na escuridão. Verdade, né, Flavinha? Dependendo de todos para tudo. Olha cada coisa mais simples, mais elementar, por exemplo, aqui, vou pegar uma caneca com água, vou tomar. Eu tenho pleno controle desse simples ato. Esse simples gesto de pegar uma caneca e eu mesmo tomar, isso ele não podia. Ele dependia das pessoas, para as coisas mais elementares como tomar uma água. E outras coisas mais difíceis que nós muitas vezes não prestamos atenção. Não agradecemos devidamente tantas e tantas bênçãos que nós temos. Nós somos muitas vezes um poço de lamentações. Como lamentamos, né? A gente reclama disso, reclama daquilo outro. E a gente precisa tomar cuidado que a reclamação e o lamento acaba se tornando um vício. Não é um hábito. O hábito a gente pode dizer que é uma coisa saudável. Mas quando a gente entra nesse terreno das lamentações, das reclamações, a gente vai entrando num círculo vicioso. Você reclama do governo, você reclama dos impostos, você reclama porque o leite está caro, você reclama porque a gasolina está assim, e a gente vai reclamando, um poço de reclamações. Boa noite, Livânia, seja bem-vinda. Então é o momento da gente parar um pouco, fazer a nossa reflexão, como é o tema desta mensagem. Uma reflexão oportuna por tantas e tantas bênçãos que nós temos. Tantas e tantas bênçãos e a gente só reclama, só lamenta. E ele, para felicidade, veja, a gente, para muitas pessoas, né, poderiam falar, felicidade para mim seria ganhar na Mega Sena. Tá? Eu já falei até para João Carlos, né?
É notícia ruim, sempre tem na TV, é verdade. Falo pro João Carlos, o cara fala que queria ganhar na loteria. Eu falo, João, besteira. Você vai perder a coisa mais preciosa que você tem na vida, que é a paz de espírito. Se você ganhar uma coisinha pequena, não vai fazer tanta diferença. Mas se a pessoa ganhar um grande prêmio, o importuno que ele vai ter, vai ser importunado por parentes, por amigos pedindo dinheiro, vai ficar preocupado de poder ser sequestrado. Quantas e quantas situações que a pessoa pode passar por uma questão porque ganhou um grande prêmio. E a gente tem que pensar assim, a gente tem que agradecer a oportunidade que nós temos. Quando a gente chega, o Chico uma vez comentou, né, se não me engano, parece que tem uma passagem que ele fala, quando você reclama que você tem louça para lavar, você tem que agradecer pela oportunidade da comida que você teve, que sujou aqueles pratos, né? Olha, Vilma, e trabalho muito a gratidão e reconhecimento por bênçãos alcançadas, mesmo diante de todas as minhas perdas. Detesto reclamações. Vilma, eu posso te dizer pelas posts que você faz que realmente você é um exemplo, Vilma. Sinceramente, a gente vê a sua alegria contagiante, é realmente envolvente, né? E com tudo que você passou, né? Que a gente sabe, e eu lembro até a primeira vez que você estava na nossa live, que você falou que você comentou uma situação, perdi 3 em 20 dias, eu tinha entendido que era palestras, que eram lives, alguma coisa assim, até eu entender, e naquele momento, né, que foi a sua mãe, seu marido e a sua irmã, né, que por sinal você postou a netinha dela, né, que coisa bonita. Mas é isso, Vilma, é isso que isso que é o ressignificar a vida, porque a gente sabe que a morte do corpo físico é um fato real, mas a morte do espírito não, o espírito é eterno. E com certeza nós iremos encontrar os nossos entes queridos no futuro, sim, por que não? Cláudia, boa noite, querida, um beijo para você, um beijo para o Everton, seja bem-vinda. Então vejam que coisa interessante, agradecermos a Deus por tantas e tantas bênçãos. Quando a gente acorda pela manhã, temos a felicidade de abrir os olhos. E aí a gente, só naquele momento, agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Porque quantas e quantas pessoas não partiram para o plano espiritual esta manhã? Quantas e quantas pessoas não estão internadas no hospital? Quantas e quantas pessoas não estão passando fome, desemprego, abandono? Quantos e quantos irmãos não estão em guerra? Não estão passando por cárcere, por privações lamentáveis. Ah, mas a situação é própria da natureza humana. Deus não dá fardo maior do que podemos carregar. Sim, sem sombra de dúvidas. Boa noite, João Carlos. Seja bem-vindo. Mas o que acontece? Só nessa situação, por pior que nós estejamos, nós estamos na situação 1000 vezes melhor de muitas e muitas pessoas. João Carlos, aproveitando a sua presença, só fazer um comentário que você sempre falava que gostava de ganhar na loteria, né? Então, eu só queria dizer, né? Comentei com nossos amigos que ganhar na loteria, na Mega Sena, aparentemente é uma falsa ilusão de felicidade, porque você ganha um dinheiro, mas perde a paz de espírito. E o Jerônimo, para ele, a felicidade era apenas e tão somente poder virar de lado, ou deitar de bruços, ou qualquer outra posição, poder ver um pôr do sol, né? Quantas e quantas situações. Essas coisas que a gente fala, né? A gente tem que fazer uma reflexão muito oportuna e parar um pouco de se lamentar da vida. E não falo para vocês, eu falo para mim mesmo, né? Eu falo para mim mesmo. Por quê? Porque vira e mexe eu me pego numa situação de reclamar de uma questão, de uma outra, e a gente tem que estar um pouco mais atento, um pouco mais vigilante. O vigiar e orai está muito mais ligado com essas situações. Não entrarmos num processo de lamúria,
de lamentação, de reclamação, e sermos mais gratos. Porque quando a gente reclama de algo, a gente clama novamente aquilo. Então a palavra reclamar, tirando o re, tem o clamar. Então você está clamando novamente aquilo que você está passando. Denise, boa noite, seja bem-vinda. E quando a gente agradece, a graça desce. Então vejam, só pela conjugação, com a separação das palavras, a gente já vê quão é importante agradecer. Por pior que seja a nossa situação, vamos agradecer, porque há muitos e muitos irmãos passando por situações mais difíceis e mais dolorosas do que a gente. Vamos então ao casamento? Quem quer casar? Esse casamento aqui, eu garanto a vocês que todo mundo gostaria de se divorciar desta união aqui que o Jerônimo passou, né? E o casamento diz o seguinte: Júlio César França estava junto a Jerônimo, que dava uma entrevista. Em determinado momento, o radialista perguntou-lhe sobre a sua família. Somos 10 irmãos, todos casados. Você é casado? Respondeu Jerônimo. Claro, casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Risos. Vitor, boa noite, amigo. Vitor do Coração de Luz, esteve conosco ontem também na live. Gratidão pela sua presença, Vitor. Então vejam, este casamento, sim, casar com a doutrina espírita, eu acho que é um bom casamento, né? Não casou no civil. E ele disse que casou com a dor no religioso. Então vejam que situação difícil, né? E ele realmente tinha muitas dores. Boa noite, Wilton. Boa noite com Jesus, meu amigo. Seja bem-vindo. E eu falo uma coisa, né? A gente casar com a doutrina espírita significa ter resignação. Você saber compreender as razões por trás dos acontecimentos. Quando a gente passa por uma situação, a grande questão que nós temos que perguntar: então, por que eu estou passando isso? Logo eu, tem tanta gente boa, ruim aí que fazendo maldade justamente para mim essas coisas. Por que eu? E não é esta pergunta que nós temos que fazer. É para quê? Para quê? Vejam como é importante. Como é importante a gente analisar, fazer essa separação entre o porquê do para quê. Então, quando a dor vem, ela vem como um processo de reparador, né? Reparar por algum problema que você traz. E a dor é aquela alfinetadinha de leve e às vezes um aguilhão muito forte. Só que como está lá no Evangelho, na paciência, né? Por que não eu? É verdade, né, João Carlos? Por que não eu? Porque o outro? Não, por que não eu? Que eu sou diferente do outro. Que privilégio eu tive pela providência divina para não merecer tal ou tal coisa. Então, é interessante a gente fazer essa análise. Que quando a dor chega, ela vem para mostrar que algo não está funcionando muito bem. A Vilma quer casar de novo na eternidade com o seu Peralta. O Marcos Peralta, né? 1000 vezes sim, Vilma. Isso é um amor escrito nas estrelas, né? Mas o seu querido Peralta já cumpriu a missão dele, né? Então agora ele vai estar cuidando dessa família maravilhosa. Morgana, boa noite, seja bem-vinda. Então, sofrer, a gente costuma dizer, né? Que a dor é inevitável. Sofrimento é opcional. Wilton, você vai fazer aniversário amanhã? Se for, nossos parabéns antecipados, né? Estou vendo aí que você pôs um bolo. Então, parabéns antecipadamente, meu querido. E então, lembrando, né, que a dor é inevitável. Se passar pela dor é inevitável.
mas o sofrimento é opcional. Cada um reage de uma forma totalmente diferente. Não dá para a gente avaliar a dor do outro. Nós não medimos o outro, né? Nós não vamos medir o outro pela nossa régua, porque a nossa régua, ela vai medir a nossa dor, o nosso sofrimento. E por mais que você possa falar, eu já passei por situação igual, você pode passar por situação semelhante. Para passar por situação igual, você teria que estar no corpo daquela pessoa, passando, né, calçando os sapatos dela e trilhando os mesmos caminhos. Gleison, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Gratidão pela sua presença na noite de ontem e também junto conosco, né? E lembrarmos, então, né, dessa questão muito importante em relação à dor e o sofrimento. E o Jerônimo passou por essas dores por uma questão de um resgate de encarnações pretéritas, mas a gente sempre costuma dizer, se Deus não dá um fardo maior que nós podemos carregar, significa que Ele dá o fardo de acordo com a nossa capacidade, né? Amanhã, dia 2 de agosto, faz aniversário esse perfil. Parabéns, então, Wilton. Parabéns mesmo. A Vilmadura é a única e exclusiva de cada um. Perfeitamente. Perfeitamente. Só que quando a gente passa pelo momento da dor, é uma situação muito particular. A gente costuma dizer, né, que a dor do homem em relação à mulher. A mulher é muito mais, reage melhor à dor do que o homem. A gente brinca até de uma maneira muito particular, dizendo assim, que se o homem tivesse que dar à luz, a humanidade teria sido extinta no primeiro parto. Ninguém mais teria filho. Então a gente fala, né, realmente não é, a mulher ela tem um limiar de dor melhor do que o homem, com certeza, isso é cientificamente demonstrado, né? Josino, boa noite, seja bem-vindo. Mas a gente, né, como cada ser humano, traz em si um limiar da sua dor. E o Jerônimo soube suportar, né, com resignação, isso que eu falo. A palavra-chave, sofrer, reclamando, todo mundo pode reclamar, todo mundo faz. Agora, sofrer com resignação, caladinho, de boca fechada, é o mais difícil. Isso é o mais difícil, gente. Fala a verdade. Isso é para grandes espíritos. Quando você já atingiu uma capacidade ímpar de evolução. E quando a gente tem uma família, você acaba soltando, né? Passando, querendo que todo mundo venha te acalentar. Que todo mundo venha te acalentar, venha te, né, pôr a mão, pegar você no colo. Olá, Letícia, boa noite, seja bem-vinda. Eu falo, então, essas questões muito particulares, né, dessas duas questões pontuais, eu vou repetir depois para quem chegou, vou repetir novamente o texto para quem chegou depois, e vou repetir também. Coloque o nome da sua irmã, Cláudia, por gentileza. Depois eu vou repetir novamente o áudio da nossa querida Gladys, que foi a sorteada do livro, né, que nós fizemos ontem, para que vocês possam ouvir aqueles que chegaram depois, né? E então são essas duas mensagens que trazem uma reflexão muito oportuna, tá? Eu vou ler novamente as duas. Olha só, abri sem querer, olha só, gente, o que eu abri sem querer aqui, que nós já lemos, ó. Lição de paciência. Nada por acaso, né? Nada por acaso. Bom, reflexão. Em Brasília, numa entrevista para a televisão, houve permissão para perguntas dos telespectadores. Uma senhora perguntou-lhe: Jerônimo, acho você um exemplo para todos nós. Sei que é muito culto e que poderia fazer perguntas difíceis, mas quero apenas perguntar o que é felicidade para você. Ele meditou breves segundos e respondeu alegre. Para mim, senhora, que estou nesta cama há 25 anos, seria por 1 minuto apenas
deitar-me de bruços. Isso é para refletir. Há muitos que são felizes e não percebem, fazem da vida lamentações. Só fazendo um parêntese, viu, Clara? A paciência nos seguindo. Essa da paciência aqui é a história da perereca que ficou na orelha dele, que levou umas fronhadas, né? Sofreu caladinho por 20 anos por conta de uma injúria. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, Flavinha, deixa eu botar aqui. Eu sempre lembro a história de Lívia. Há 2000 anos, sofreu caladinha por 20 anos por conta de uma injúria. Impossível sermos tão elevados assim. Flavinha, com certeza. E agora vamos ao casamento, né? Depois de a gente ter feito essa reflexão. O casamento diz assim, que Júlio César França estava junto a Jerônimo, que estava dando uma entrevista. Em determinado momento, o radialista perguntou-lhe sobre sua família. Somos 10 irmãos, todos casados. Você é casado? Né? Indagou o repórter. Claro, respondeu o Jerônimo. Casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. E dava risada. Então o Jerônimo tinha esse lado alegre, brincalhão, né, de trazer, mesmo numa situação de sofrimento, um lado, né, que quando ele contava isso, realmente era motivo de todo mundo dava risada, né? Você é casado, né? Sim, sou casado. Casei com a doutrina espírita no civil e com a dor do religioso. Então, vejam como que é engraçado. Ele fazendo brincadeiras com as próprias situações, com a própria situação que era inerente a ele. A Gladys disse que não vai poder entrar, né? Infelizmente, nós não vamos poder conhecê-la. Seria uma alegria muito grande, tá, Gladys? Mas fica o convite. Você falou que você está de pijama, então você faz o seguinte. Amanhã, né, nós temos live. Quarta-feira também temos live. Se você quiser sentir-se confortável, não vou te forçar de forma alguma, vem aqui, a gente te adiciona rapidamente por 2 minutinhos, só para a gente te conhecer, né? E dou os parabéns novamente. Eu vou aproveitar para aqueles que chegaram depois, vou colocar o áudio que a Gladys mandou para nós, depois que ela ficou sabendo que tinha sido sorteada, tá bom? Então vamos lá. Aloísio, boa noite. Eu que agradeço esses ensinamentos maravilhosos. Conheci você através de Aldenice. Foi ela que me apresentou na pandemia e eu comecei a participar. Fiquei muito feliz. Vou ler e vou levar para a minha vida esses ensinamentos. Chorei muito, fiquei emocionada. Mesmo que a minha câmera do meu telefone tivesse boa, acho que eu não tinha condições de entrar. Hoje foi um dia também que eu passei, hoje na Casa Espírita que eu trabalho, fomos no Encontro dos Trabalhadores, foi o dia todo. Cheguei ansiosa para assistir. Não esperava nunca ganhar o livro, mas já que veio para mim, porque tem algum, não foi por acaso. Estou muito grata, gosto muito, sinto falta quando você não está, quando você estava viajando, mas foi muito boa, Dani. Aí, como eu falei para vocês, ela fala assim, complementa, né? Foi muito bom a Daniele ter feito a live, o pessoal ter feito tudo mais. Eu acredito que era isso que ela ia falar. Mas realmente foi muito bom, fico feliz. Realmente traz uma responsabilidade maior para nós quando a gente vê um depoimento desse tipo, né? E eu vou fazer um parênteses, gente, só para falar para vocês que eu fiz uma viagem, né, semana passada. Fiz uma viagem depois de 3 anos, né? Conseguimos sair daqui, fomos lá para o Rio Quente e na ida fizemos uma parada em Uberlândia, encontramos lá o nosso querido amigo Vitor Von, que participou ativamente do CEL, do Congresso Espírita de Uberlândia, e também participou ativamente do Home Office Espírita. Aliás, nós conhecemos o Vitor Von
no quinto céu, em janeiro de 2020, e depois a gente acabou reencontrando o Vitor Von na pandemia, no home office espírita. Então, fizemos uma pausa em Uberlândia, encontramos o nosso amigo lá em Uberlândia, e de lá, no dia seguinte, seguimos viagem para Rio Quente, ficamos 4 dias lá, retornando na volta, paramos em Uberaba, Minas Gerais também, e a ideia nossa era de fazermos uma pausa, chegarmos a tempo para fazer uma live diretamente da Casa de Memórias, Lembranças do Francisco Cândido Xavier, a casa onde o Chico morou, né? Mas o horário não... Deixa eu marcar o nome aqui dela, Maria Cristina Trupel. Mas o horário ficou um pouco em cima, nós chegamos praticamente 6 horas. 6 horas não, desculpa, 4 horas, a hora que fecha o museu lá, né? Que é a Casa de Memórias e Lembrança. Fica tranquila, Cláudia, fica tranquila, nós vamos vibrar por ela sim. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, aí a ideia nossa era fazermos uma live ao vivo lá da Casa de Lembranças e Memórias, mas como nós chegamos já 4 horas da tarde em Uberaba, não adiantava chegarmos, né, para fazer essa live. Fomos ao hotel e no retorno, quer dizer, à noite, fomos lá no Grupo Espírita da Prece, que funciona ao lado agora, né? Funciona ao lado da Casa de Memórias e Lembranças, numa sala, e participamos da reunião lá juntamente com a Donda, que é a Neuza, que trabalhou muito tempo junto com o Chico. Então foi uma reunião muito gratificante. As reuniões de sextas-feiras acontecem às 19h30, das 19h30 até às 20h30, 1 hora de estudo do Evangelho. E caiu, né, para os amigos que quiserem às vezes saber, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Causas Atuais das Aflições. Então foi muito bom, foi muito importante. A energia que flui naquela casa realmente é muito fantástica. Há críticas de várias situações, disso, daquilo, mas a gente tem que buscar a essência, né? Esquecer um pouco os rótulos, as perfumarias que existem, e vamos na essência, que é o que importa, né? Flavinha, você sabe que eu não deixei de pensar sobre isso? De repente, o que está previsto para a gente fazer, Flavinha, de repente pensei nisso, vamos pensar. Nós vamos para o céu, para o 6º céu, que é o Congresso Espírita de Uberlândia, em janeiro de 2023, se Deus quiser, né? E aí, qual que foi a ideia? O congresso acontece sexta, sábado e domingo. A ideia é, segunda-feira, irmos a Ituiutaba, tá? Flavinha disse que quer ir também, então o pessoal já convidou todo mundo, então é só chegar, pegar o busão e põe todo mundo no busão e vamos para Ituiutaba conhecer lá, né? E a ideia, de repente, podemos até pensar uma opção dessa também, talvez irmos à quinta-feira e dormirmos de quinta para sexta em Uberaba e na sexta de manhã, né, passarmos lá pelo Grupo Espírita, pela Casa de Memórias e Lembranças. Quem sabe? A gente faz uma live compartilhada, né, Flavinha? Mas quem sabe? Vamos pensando que quem sabe dá certo, né? Quem sabe dá certo. Flavinha está querendo de sexta de manhã para lá. Vamos ver, Flávia, vamos concatenando as ideias. O que é certo, pelo menos está definido, é nós irmos para Uberlândia, sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda. Então talvez a gente fique mais um dia, mas depois a gente vai pensando, tá? Bom, continuando então, só para antes das nossas vibrações, teremos uma mensagem amanhã chamada A Palavra. A Palavra. Aí é uma questão muito importante. A palavra.
A Flavinha dizendo, eu estaria em Uberlândia, saio sexta cedinho, encontro... vamos pensar, Flavinha, vamos pensar. Não está descartado, não. A gente pode pensar com carinho, sim. A gente pode pensar, fazer um combinado, né? Então, ó, amanhã nós temos a palavra, né? Cuidado com a palavra que a gente fala. Deixa eu fazer um convite a vocês. Na quarta-feira, às 20 horas, nós vamos vou participar de uma palestra, pelo Centro Espírita de Jesus para as Crianças da cidade de Gavião Peixoto, aqui pertinho de Araraquara, né? Gavião Peixoto era o antigo distrito de Araraquara, hoje é uma cidade, inclusive onde tem a fábrica da Embraer, né? Nós vamos fazer uma palestra com o título O que Tens Guardado, tá? É pelo Facebook, é só entrar lá no Facebook, Centro Espírita de Jesus para as Crianças. 20 horas, estarei participando lá com o pessoal de Gavião Peixoto, desta palestra com esse tema, o que tens guardado. E eu vou dar um spoiler para vocês, que estava na nossa casa espírita nesse domingo, para o trabalho que a gente faz de passe para as crianças, encontrei uma mensagem muito bonita. Eu até fiz uma postagem dela, dizia assim, né? Jesus ensinou, onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21. Então, vendo esta mensagem, eu tinha que fazer uma palestra para o pessoal lá do Centro Espírita de Gavião Peixoto. Pensei, vai ser esse tema aqui, vai ser a base, a essência, vai ser isso, mas o tema que eu falo é sempre importante. Quando você joga uma pergunta, né? Tipo assim, o que tens guardado? Né? O que nós guardamos? Né? Não vou dar spoiler da palestra, porque senão também ninguém assiste, né? Mas é isso, gente. Então, fica esse convite. Quarta-feira teremos então esta palestra às 20 horas. E deixa eu ver aqui se o nosso amigo está aqui ainda, senão... Não está aqui. E no dia 13 de agosto, véspera do Dia dos Pais, nós estaremos recebendo o nosso querido amigo Vitor, do grupo Coração de Luz, que vai estar conosco naquele Refletindo com Amigos. Então, no dia 13 de agosto, não é o segundo sábado, nesse caso, né, o segundo sábado de agosto. Lembrando que no mês de setembro nós teremos a presença da nossa amiga Daniele. Então nós estamos aí com a agenda praticamente completa para o mês de julho deste ano, né? Só faltando dezembro, que eu estou em negociação, viu, Daniele? Tentando trazer a Ana Lúcia lá de Américo Brasilense, mas ela ficou bem pianinha ali, sumiu ali, ó, não falou mais nada. Vamos lá, vamos dar uma pressionada na Lúcia. Ela fala que não tem o que falar. Fala, não tem o que falar. Todo mundo tem o que falar. Nem que for, boa noite. Bom, gente, então feitos os nossos comentários, feitas o nosso merchan, eu vou convidar então a todos neste momento, para aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, pedir a fluidificação. Vamos vibrar neste momento para a irmã da nossa querida amiga Cláudia, a Maria Cristina Trupel, que está passando por uma situação muito difícil, e a gente sabe que... Ô Daniele, dá uma pressionada na Ana, vai. Falei para ela que até dezembro para vir para a live, para parar de ficar com graça, né? E então vamos vibrar por ela, para a família dela, pedindo a Jesus que possa dar força para ela passar por essa prova difícil e sair dela vitoriosa, certo? Então vamos então agora às nossas vibrações. Deixa um pouco mais baixo, que senão vai ficar muito alto. E assim, queridos amigos, neste momento em que nos recolhemos intimamente,
buscando o amparo, buscando a proteção do nosso Mestre Jesus. Que possamos estarmos irmanados em pensamento e em coração, buscando a figura do nosso Mestre querido, o bondoso amigo de todas as horas, Jesus. Que este amigo possa, neste momento, derramar suas bênçãos sobre cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela ou vai chegar depois. Que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram prece, que estão em nossos pensamentos neste momento, cujos nomes estão abertos na tela. Vamos orar e vibrar por cada um deles. Vamos vibrar em especial nesta noite pela irmã da nossa amiga Cláudia, a Maria Cristina Trupel, que a espiritualidade amiga Maria, nossa mãe, possa agasalhar o seu coração, trazendo socorro lenitivo para as suas dores, que ela possa ser amparada, que ela possa ser socorrida pela equipe espiritual que está sempre amparando a tantos e tantos necessitados do caminho. Que o anjo de guarda desta irmã possa intuí-la, possa recolher e trazer bons propósitos a ela, para que ela possa sair vencedora desses momentos conturbados, porque muitos passam. Vamos orar pelos irmãos que padecem sofrimentos em seus lares ou nos hospitais, ou aqueles que estão abandonados nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, pelas ruas, muitos deles perdidos em vícios, drogas, alcoolismo, irmãos que se degladiam pela mente, pelas brigas, pelas guerras, pelas doenças de um modo geral. Ampare a humanidade, Mestre, traga socorro lenitivo a tantos e tantos corações aflitos. Derrame suas bênçãos sobre cada um de nós neste momento, em que essas bênçãos possamos espalhar por onde formos e estivermos, nos nossos lares, ambientes de trabalho, de estudo ou de lazer. Vamos lembrar daquelas pessoas que trazemos em nosso pensamento neste momento. Mentalize aquele ente querido necessitado de socorro e um lenitivo. Vamos pedir então neste momento que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos, nós dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço de coração cada um de vocês que esteve aqui conosco, que passou por aqui ou que vai chegar depois. Eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês
e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Gratidão.